a fisioterapia. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ah, tudo bem. A farmácia, a terapia ocupacional, a educação física, a odontologia e a psicologia. Então, a gente vê que é um amplo acesso, né, que esse paciente precisa ter para que ele possa ser bem assistido, bem cuidado, né? Então, eu trago aqui a questão ainda falando sobre um pouco de fatores de risco dessas complicações, que os pacientes com as doenças cardiovasculares, né, prévias, já apresentam isso por outras condições, ou fatores de risco cardiovasculares, representam o grupo com maior possibilidade para complicações decorrentes do tratamento. Então, a gente comparar um paciente que era rígido, que não tinha nenhuma comorbidade, e fazer um tratamento oncológico, então esse paciente, realmente ele vai ter menos chances de complicar, visto que ele não tinha nenhuma comorbidade. Já aquele paciente que ele já tem prévio alguma doença cardiovascular, algum fator de risco, então a gente já tem que ficar mais atento para esse paciente, principalmente a classe médica, quando vai iniciar, né, a quimioterapia, precisa fazer exames prévios para saber como é que anda a saúde desse paciente antes de colocar esse paciente em um risco maior, né. Então, o recomendado é o tratamento e o controle dos fatores de risco cardiovasculares na população de pacientes com câncer. É o necessário, é o que a gente espera. É um paciente começar a diagnosticar um câncer, passa por toda uma avaliação cardiológica, para que esse paciente seja, né, haja uma prevenção, um cuidado maior, mais minucioso, para que ele não venha a tratar o câncer e acabar desenvolvendo outros problemas. Agora vamos falar um pouco da cardiotoxicidade. O que é cardiotoxicidade? O próprio nome já ajuda, né, na definição. Então, é definida como a piora da condição miocárdica gerada por essa exposição ao agente quimioterápico. Então, nada mais é do que isso. E quando a gente vai falar de cardiotoxicidade, tem várias outras classes, né, de antineoplásicos, porém, a gente sempre chama a atenção quando vocês ouvirem falar a palavra antraciclina, que tem uma gama de medicamentos, né, por exemplo, a doxorubicina, que são nomes bem diferentes, muitas vezes difíceis de pronunciar. Então, falou em antraciclina, já aciona aquele alerta. Então, é uma paciente que está fazendo uso de antraciclina que tem um risco altíssimo de desenvolver algum problema cardíaco. Quando vocês pegarem alguém que faça uso dessa medicação. E os clientes, né, os pacientes que não receberam a atenção adequada durante o tratamento, vai, consequentemente, chegar a essa cardiotoxicidade. E o que é que vai levar esse paciente a ter? O paciente vai ter arritmia, o paciente vai ter até a insuficiência cardíaca. Leva justamente a insuficiência cardíaca, que é o mais frequente que acontece com esses pacientes, por conta de uso de antraciclina, que o paciente não fez um cuidado adequado, não foi bem assistido. Infelizmente, essa é a realidade. Então, falando um pouco da antraciclina, essa imagem aqui traz um exemplo que nós temos de antraciclina, que é a doxorubicina. Então, trata-se de um grupo de antineoplásicos que são utilizados para quê? Como a gente já falou, para tratar alguma neoplasia, mas quais delas principais? Então, é eficaz no tratamento de linfomas, de leucemias, de sarcomas, e muito utilizado também no tratamento do câncer de mama. Porém, apesar de ser uma medicação muito boa para tratar tudo isso, o uso clínico desse grupo de antineoplásico, ele é limitado. Por que é limitado? Justamente por conta da sua cardiotoxicidade, que é caracterizada por levar a essa disfunção do ventrículo e, consequentemente, levar à insuficiência cardíaca neste paciente. Então, é realmente um uso clínico limitado que precisa de muita atenção. Não só de quem está prescrevendo, volto a dizer, mas da equipe multi que está aos cuidados daquele paciente.
e principalmente de nós, enfermeiros, que instalamos essas medicações, retiramos essas medicações, acompanhamos esse paciente desde do pré, durante e após todo o tratamento quimioterápico, né? Outra coisa que a gente traz também, fugindo um pouco assim de cuidados, a gente fala sobre os principais mecanismos de cardiotoxicidade relacionados ainda a esta classe de antineoplásico, antraciclinas. Então, o que é que acontece quando o paciente faz uso de antraciclinas? A topoisomerase, ela é uma enzima de mamíferos. E o que é que acontece quando o paciente faz uso de antraciclinas? Essa enzima, chamada topoisomerase 2, ela é crucial para a replicação eficaz do DNA. Então, se a gente faz o uso de antraciclina, essa topoisomerase ela vai ser inibida, para que ela possa fazer a função que ela deveria ter de replicar o DNA. Então, a gente já tem esse bloqueio aí, a antraciclina vai inibir. Outro problema que a gente tem é a peroxidação lipídica. Então, nós vamos ter a ação dos radicais livres sobre os lípides. Então, acaba havendo toda essa cascata de eventos bioquímicos no nosso organismo. Além disso, nós temos também o estresse oxidativo, com a formação de mais radicais livres, e tudo isso acaba levando ao quê? A uma senescência, a esse processo natural do envelhecimento, a uma morte celular por apoptose ou necrose das células cardíacas. Então, a gente falou de cardiotoxicidade, o paciente vai apresentar o quê? Com relação a todos esses mecanismos envolvidos. O paciente vai apresentar arritmia, é um paciente que vai apresentar taquicardia, hipotensão. A gente fala também sobre a questão do tromboembolismo. Quando a gente fala do tromboembolismo, a gente tá falando de TVP e de TEP também. Então, o câncer, por si só, ele já induz um estado protrombótico. Então, associado ao uso dessa antraciclina, então o paciente ele vai ter um risco muito maior de tromboembolismo, associando esse problema já por conta da neoplasia, né, do câncer. E vai levar esse paciente a ter uma disfunção contrátil do coração, e por fim, também, que é o mais frequente, que eu já havia falado nos slides anteriores, a insuficiência cardíaca. Vamos falar um pouco sobre os fatores de risco e o risco aumentado em alguns casos. Então, os fatores de risco. Então, um paciente mais jovem e um paciente mais idoso, ele vai ter um risco aumentado. O sexo também. Então, o sexo feminino, ele tem um risco aumentado também para a cardiotoxicidade. O modo de administração. Se você faz uma injeção, né, do quimioterápico de forma muito rápida. Então, a gente precisa, nós enfermeiros, que, volto a dizer, instalamos essa medicação, temos que ter todo esse cuidado. Em quanto tempo deve ser infundido? Quais as medicações que eu devo fazer pré-instalação do quimioterápico? Então, a injeção, ela deve ser feita conforme o protocolo da instituição. Na verdade, a gente precisa conhecer o primeiro medicamento, para a gente saber lidar com ele, né? Quais são os riscos que eles trazem, tanto ocupacionais, na verdade, para nós, que estamos lá expostos também, quanto para o paciente que vai estar recebendo aquele quimioterápico. Outro fator de risco é a dose cumulativa. Então, eu trago aqui a questão da doxorubicina. Então, o paciente tem que fazer todo um cálculo, o pessoal da oncologia faz todo um cálculo para esse paciente, para saber qual é a dose. Então, a gente precisa do peso do paciente, a gente precisa da altura do paciente, para que os oncologistas eles possam calcular qual é a dose adequada para a condição daquele paciente, para aquele organismo que vai estar recebendo aquele quimioterápico. Então, a dose cumulativa, eu trago o exemplo da doxorubicina, maior ou igual a 200 miligramas por metro quadrado. A irradiação também, muitas vezes esse paciente, ele não só recebe o quimioterápico, mas também está associado no plano de cuidados dele, né, da prescrição dele, a irradiação. Então, o paciente que já recebe quimioterápico, uma questão toda sistêmica lá, e vai receber ainda mais uma irradiação. E essa irradiação, onde? Lá próximo do mediastino,
mediastinal. Então, é um risco muito maior desse paciente desenvolver cardiotoxicidade. Como a gente já havia falado antes, doenças cardiovasculares prévias, então faz esse paciente ter mais riscos, e um risco aumentado ainda mais para aqueles que já têm uma miocardiopatia, seja ela isquêmica ou não isquêmica. DAC, que é a doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica. Os distúrbios também, distúrbios eletrolíticos, como, por exemplo, a hipocalcemia, um paciente tem um cálcio baixo, né? E essa hipomagnesemia, que é o magnésio nos valores inferiores aos necessários, né? Que o nosso organismo desejaria, né? Ter para manter esse organismo funcionante, adequado. E a fração de ejeção também. Então, um paciente que já tem uma fração de ejeção menor que 50%, então o risco é muito maior dessa cardiotoxicidade, dessa fração de ejeção cair muito mais quando ele iniciar o tratamento oncológico. Agora vamos falar um pouquinho, né, da nossa área, da equipe multidisciplinar, super importante, né, não desmerecendo as outras áreas, mas, lógico, puxando sardinha para a nossa equipe multidisciplinar e para nós da enfermagem, a gente tem um papel muito importante, como eu já venho frisando desde o início da minha fala. Então, ao avaliar o paciente, deve analisar os riscos, os supostos benefícios da terapia e implementar estratégias de prevenção. É o que a gente mais precisa, implementar estratégias de prevenção de dano cardiovascular. Porque ninguém quer tratar um problema de câncer e adquirir um outro problema. Então, o objetivo não é esse. Porém, como eu já havia dito para vocês, as diretrizes, todos os estudos que eu já havia pesquisado e lido sobre, eles sempre falam sobre a questão dos cuidados voltados para a equipe médica, como se esses cuidados fossem só deles, mas a gente sabe que não é. Então, infelizmente, as evidências, elas precisam, na verdade, futuramente, né, evoluir cada vez mais no foco da equipe multi, da equipe da enfermagem também. E a gente precisa de recursos. Então, não adianta eu estar falando aqui para vocês que hoje em dia existe uma disciplina focada nisso, para que a gente possa ser bem tratado, da importância da cardio-oncologia, se a gente não tem recursos. Desses recursos que eu falo o quê? Recursos materiais, para que esse paciente seja diagnosticado e tratado de forma adequada, como também recursos humanos. Então, a gente precisa de profissionais capacitados, profissionais que saibam o que está fazendo. Infelizmente, pelo menos não é do meu conhecimento, sobre as grades, como eu já havia falado, de falar sobre a cardiologia dentro da universidade, dentro do curso de enfermagem. E muito menos falar sobre a cardio-oncologia associada, visto que a gente tem uma disciplina nova dentro da equipe da medicina, né? Então, a gente precisa se atualizar, a enfermagem precisa pesquisar cada vez mais, a gente precisa de publicação nessa área, para que a gente possa valorizar nosso trabalho, né, dentro da equipe multiprofissional. Então, falando da avaliação inicial, então a gente recebe esse paciente nessas condições e a gente vai fazer tudo que a gente realmente faz com qualquer outra patologia, né? Então, a gente faz a anamnese desse paciente, exame físico, é a enfermagem que vai lá e faz eletrocardiograma, ou o técnico de radiologia vai lá fazer o raio-x de tórax. Então, o médico solicita essa dosagem de eletrólitos e biomarcadores, né, de BNP, troponina, o perfil lipídico desse paciente, para saber o que é que esse paciente, o que é que está acontecendo com o organismo dele, né, e tentar evitar futuros problemas. Saber como é que está a função renal desse paciente, a função hepática, tireoidiana, ter um eco de base desse paciente, um eco prévio antes de iniciar quimioterápico, e, se necessário, que a gente sabe que a ressonância magnética, ela não está acessível para todos, infelizmente, a gente sabe que é um custo muito maior, não são todos os centros que dispõem, né, de uma ressonância magnética de fácil acesso, porém, ela é um exame realizado em padrão ouro para o diagnóstico dessa cardiotoxicidade. Quando eu falo dessa avaliação inicial toda, a enfermagem ela está
dentro e realizando todo esse processo. E a gente sabe que desde a anamnese até posicionar o paciente na ressonância magnética, a equipe de enfermagem ela está presente. Então, a gente fala sobre a questão dos exames laboratoriais. Eu falei no slide anterior, quem coleta esses exames? A enfermagem. Quando a gente tem essa prática, né, de coletar, e não só ficar por isso, a gente precisa o quê? Coleta e avalia os resultados desse paciente. Então, a gente está lá como um profissional que necessita dessa visão de observar o resultado anterior, comparando com o resultado daquele momento. E, possivelmente, tentando avisar o médico, que muitas vezes não pode não se atentar ou passar despercebido algum resultado desse paciente. Então, a gente está ali como peça-chave para isso também. Não só para chegar e coletar exame laboratorial e aguardar conduta médica. Então, falando desses exames laboratoriais, nós temos a troponina, né, que é um biomarcador que a gente pode avaliar também a questão de lesão cardíaca. Porém, a gente tem algumas vantagens da troponina e algumas limitações. Então, coletou troponina, nós temos essa vantagem, a disponibilidade da troponina. Infelizmente, nem todos os centros têm esse resultado rápido, né? Infelizmente. O baixo custo, quando comparado a outros exames diagnósticos, e uma alta sensibilidade. Então, a gente tem até a troponina e tem a troponina ultrassensível. Então, ela consegue detectar no sangue do paciente um valor muito, muito inferior. Então, a gente consegue ter uma visão do que está acontecendo com aquele paciente, quando se tem disponível essa troponina ultrassensível. As limitações são justamente a indefinição sobre qual momento que esse paciente iniciou o quimioterápico, qual vai ser o momento ideal para a gente coletar essa troponina. Então, coletei uma de base, ter todos esses resultados de base antes de iniciar o quimioterápico, mas em qual momento a gente deve coletar pós-químio ou durante químio. Enfim, tem essa indefinição como limitação. Sobre BNP e NT-proBNP. Então, o melhor momento ainda não se sabe em relação à quimioterapia, como eu já falei para vocês, para se dosar esses biomarcadores. Durante a quimioterapia, 24 horas após, 48 horas após, ou mais tardio. Nem qual a conduta a ser tomada frente à detecção de níveis elevados. Então, ainda vai muito pela clínica do médico que está avaliando aquele paciente, vai muito pela disponibilidade e pelo custo, né? Se o paciente realmente tem um plano que cubra todas aquelas solicitações. Então, realmente tem que ser uma solicitação consciente desse profissional que vai estar dosando e realizando esses exames. E o NT-proBNP e a troponina, então, a presença de níveis elevados não é que vai ser o diagnóstico de cardiotoxicidade. Ela vai indicar, vai ser indicativo, né, de risco aumentado para essa cardiotoxicidade. Então, vai ser um alerta, já que esse paciente está apresentando níveis elevados. E a diretriz, ela também traz que utilizar os mesmos kits, né, que foram utilizados previamente para que se tenha esse comparativo, utilizar os mesmos kits de análise durante a evolução do tratamento. Então, não mudar o kit de análise para que a gente possa ter o mesmo padrão e conseguir comparar. Falando sobre a questão do NT-proBNP ou BNP, a vantagem deles é o quê? Disponibilidade, baixo custo também. Porém, algumas limitações de solicitar esse exame, né? Diversos fatores nos pacientes oncológicos podem elevar os níveis de NT-proBNP. Então, pode ser que está sendo elevado por conta da questão oncológica do paciente. E isso acabar gerando um diagnóstico falso, né, um diagnóstico incorreto. Por isso que a gente precisa saber a clínica do paciente associada aos exames laboratoriais, a experiência também, né, leva em conta a experiência daquele profissional. Nada de resultados, tipo, soltos, sem analisar esse paciente. O eletro.
Vamos falar aqui do elétron, que é uma coisa básica, né, dentro da enfermagem. Quem realiza o eletrocardiograma somos nós, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e o ECG ele deve ser o quê? Solicitado para todos os pacientes submetidos à terapia cardiotóxica. Então, o paciente vai iniciar algum quimioterápico cardiotóxico, coleta, realiza o eletro, vai ter um eletro de base, e o médico avaliar o cálculo do QT corrigido, que eles acabam fazendo. Hoje em dia tem vários aplicativos para fazer isso e auxiliar esses médicos nesse cálculo. E uma das vantagens do eletro, todo hospital que a gente vai, por mais que sejam hospitais de pequeno porte ou grande porte, a gente tem um eletro disponível, ele é básico, de baixo custo, está disponível em todos os lugares, e ele permite avaliar como é que está essas válvulas, né, essa função diastólica desse paciente. Então, sendo bem avaliado, um médico ou enfermeiro bem capacitado, ele consegue avaliar e ter um parâmetro do que está acontecendo com o paciente só pelo eletro, e complementar com outros exames. E as limitações? Então, o eletro ele não vai conseguir avaliar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo do paciente, e há uma necessidade do profissional ser treinado, então não adianta realizar um eletro de qualquer forma para dar um falso positivo, enfim, dar um erro, sendo que o profissional ele não sabe a localização dos eletrodos, os cabos trocados, e o médico também fazia uma avaliação incorreta. Então, isso acaba sendo uma das limitações. A gente vai falar do eco, o eco transtorácico. Então, as vantagens do eco transtorácico, então a gente tem várias evoluções, né, dos ecos, tem o eco 2D e tem o eco 3D. E a gente fala também do eco com strain, que é justamente uma avaliação, né, tem que ter um equipamento que consiga avaliar, e esse strain, ele vai conseguir avaliar a mecânica cardíaca do paciente, do coração do paciente, o que é que está acontecendo de deformação naquele miocárdio, daquele paciente sendo avaliado. O eco transtorácico 2D, a vantagem dele é disponibilidade, baixo custo. Quando eu falo baixo custo, é comparado a uma ressonância magnética. Então, o que vai ter realmente baixo custo vai ser o ECG. E o eco 2D, ele consegue avaliar a função diastólica e válvulas desse paciente, porém ele tem a limitação que ele pode superestimar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Já uma evolução melhor, né, do eco transtorácico 3D, a vantagem dele é que a acurácia ela é semelhante à de uma ressonância magnética cardíaca. Então, já dá uma melhorada e vai continuar sendo de baixo custo comparado à ressonância. E a limitação dele, ele vai ser mais caro do que o eco 2D, pouca disponibilidade, não são todos os centros, todos os locais que tem o 3D, e precisa de um profissional treinado. Ambos precisam, na verdade, de um profissional treinado, para que não venha dar um laudo totalmente fora da realidade, fora do que está acontecendo realmente com aquele paciente. E chegando aqui no exame, né, de imagem, que é a ressonância magnética cardíaca, mais cara, mas que realmente é considerada o padrão ouro, né, para a gente conseguir avaliar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Então, se a gente ficou com dúvida, se os médicos ficaram com dúvida, na verdade, ficaram com dúvida em algum diagnóstico com relação ao eco, solicita a ressonância magnética para dar esse diagnóstico diferencial que ficou em dúvida, e o paciente consegue também avaliar um paciente com fração de ejeção do ventrículo esquerdo limítrofe. Lembra que eu falei lá com relação aos pacientes que têm uma fração de ejeção menor que 50%, então ele vai ter um risco muito maior do que aquele que tem uma fração de ejeção normal. E as limitações da ressonância magnética? O custo elevado, pouca disponibilidade, não são todos os lugares que têm esse exame disponível ali na mão para fazer na hora que quiser, e algumas contraindicações. Já é um paciente que tem um marca-passo, clipes vasculares, é um paciente que tem prótese, então, um CDI, são pacientes que não vão poder fazer ressonância magnética. Então, vai partir para outro
método de diagnóstico. Vai fazer um eco transtorácico 3D, porque ele não consegue fazer ressonância. Com relação às evidências, então, apesar das evidências encontradas, né, levando a crer o potencial dos exames de imagem, então a gente sabe que os exames de imagem nos ajudam bastante, o estudo de ERA, entre esses outros autores, de 2018, ele alerta sobre estes métodos diagnósticos. E qual é o alerta que eles trazem? Que esses métodos diagnósticos, eles podem subestimar o real dano cardíaco de forma tardia. Então, isso é ruim para o paciente, porque vai ser diagnosticado tardiamente, devido à dependência do operador. Então, ele é operador dependente. Então, se o médico realmente ele não tem tanta experiência e tudo mais, ele vai dar um diagnóstico que o paciente não tem nada naquele momento. Porém, quando vai descobrir, realmente o paciente já tinha aquela lesão no miocárdio e quem laudou não tinha tanta experiência e não conseguiu identificar. Então, ela é dose operador dependente, podendo ser observada alterações sugestivas de cardiotoxicidade quando a disfunção do miocárdio ela já está lá, já está instalada, e acaba limitando o quê? Possíveis intervenções que poderiam ter sido feitas com diagnóstico precoce. E a prevenção a essa cardiotoxicidade. O que fazer? Então, o fracionamento da dose do quimioterápico, o tempo de infusão que esse quimioterápico vai ser infundido. Então, tudo isso são formas de prevenir. O pré-condicionamento isquêmico, alguns estudos eles trazem esse pré-condicionamento isquêmico, induzir esse paciente ou através de medicamento, ou então, por exemplo, com manguito, de tentar causar essa isquemia por um tempo, tipo, do membro, provocar essa isquemia no organismo do paciente de alguma dessas formas, para que ele, por exemplo, entre aspas, fique tipo, acostumado, e quando ele for receber esse quimioterápico. O uso também de formulações lipossomais ajudou bastante nessa prevenção, e alguns estudos que eu havia pesquisado, eles também trazem o uso, que alguns oncologistas, né, eles fazem o uso dessa medicação, que se chama dexarroxano. Há uns estudos envolvidos de que ela consegue impedir o dano do miocárdio pelas antraciclinas. Então, tem se usado bastante, os estudos trazem essas evidências, lógico que essas evidências precisam ser cada vez mais testadas, para que a gente possa ter segurança e conseguir prevenir a cardiotoxicidade. E as lacunas que a gente acaba encontrando. As principais lacunas quando a gente puxa para a nossa área é a baixa produção científica. Já é uma coisa nova, e quando a gente vai falar de produção científica, eles trazem muito voltado para a área médica, e não para a área da enfermagem, nem para a da equipe multiprofissional. Então, foram uma das lacunas encontradas nos estudos que eu havia pesquisado, falar mais sobre essa temática. Então, a gente precisa publicar, a gente precisa se apropriar mais, entender e puxar a sardinha para a enfermagem, lógico. Outras lacunas encontradas também na produção científica sobre o papel dos demais profissionais que compõem a equipe multiprofissional e a prestação de serviços de cada um no cuidado ao paciente, que tem o risco de desenvolver, né, ou que está em tratamento da cardiotoxicidade relacionada a este quimioterápico. Então, a gente precisa ter em mente justamente isso, a produção científica, ela está aí, e a gente precisa cada vez mais se apropriar disso, para que a gente possa dar qualidade a esses pacientes, baseado em evidências, né? Quando eu falo de amplo conhecimento, a gente fala de amplo conhecimento para todos os profissionais. Aí eu falo um pouco sobre a questão da enfermagem. Então, a enfermagem realmente ela tem uma visão diferenciada, precisa ampliar esse campo, né? Então, a enfermagem ela não faz só uma coisa, ela faz 10 milhões de atividades, a gente sabe disso. E um enfermeiro, que ele tem esse conhecimento sobre a clínica do paciente, associada à patologia do paciente,
ao fármaco que vai ser utilizado, ou que ele já está utilizando, é fundamental conhecer tudo isso. E é fundamental para quê? Para a gente alcançar um cuidado, né, adequado, um cuidado de excelência, para que a gente também possa ajudar, né, na tomada de decisão, junto com a equipe médica, para o melhor manejo do paciente, então, trazer as informações adequadas, o que foi que aconteceu no primeiro ciclo de quimioterapia daquele paciente, informar para a equipe médica, sugerir, se tiver necessidade, de como o paciente fica melhor naquele momento da quimioterapia, o que é que o paciente teve de sinais e sintomas no momento que estava sendo infundido, para que eles possam ter esse ajuste. E que a gente também possa minimizar riscos, através de todo esse conhecimento, buscando uma qualidade de vida para esses pacientes. A gente sabe que são pacientes cada vez mais, né, debilitados, que acabam deixando suas atividades de vida diária de lado por conta do tratamento quimioterápico, não tem ânimo. Então, a gente precisa dar qualidade de vida para esses pacientes. E o cuidado da equipe multiprofissional é essencial e necessário nesse processo. E, recapitulando algumas coisas que eu já havia dito para vocês, o que é que a gente deve se atentar quando fala em antraciclina, cardiotoxicidade? Então, são palavras que realmente precisam ficar gravadas na nossa mente, para que a gente possa saber e ficar atento ao quê? Sinais vitais do paciente, no início, durante e após a infusão do quimioterápico, a necessidade, né, de coleta de exames, então foi prescrito pela equipe médica coletar no momento certo, da forma adequada para não vir recoleta e atrasar todo esse tratamento do paciente. E uma coisa que a gente também não pode fazer é negligenciar a queixa do paciente. Então, muitas vezes é um paciente que interna, tem sempre as mesmas queixas, independente da gente achar que não é realmente aquilo que ele está sentindo, ou que ele acaba aumentando, como muitas vezes a gente fala, né? Ouve os colegas da gente falar. Infelizmente, a gente não pode negligenciar. Quem está recebendo aquele quimioterápico é o paciente, e quem sabe o que é que ele está sentindo é só ele. A gente precisa também conhecer o antineoplásico, principalmente. A primeira coisa que a gente deve fazer é conhecer o antineoplásico. O que é que acontece com aquele antineoplásico, como que ele funciona, o que é que o paciente pode apresentar, e não chegar lá e administrar um antineoplásico sem ter o básico de conhecimento, pondo em risco tanto a nossa saúde, né, quanto a saúde do paciente. E o tempo de infusão, volto a frisar também, tem que ser adequado. Se o protocolo ele diz que tem que infundir bomba de infusão em 2 horas, deve ser realmente infundido em 2 horas, não é menos que isso. Fazer a questão do duplo check, né? As instituições hoje em dia dos grandes centros, elas se atentam muito a isso para evitar erro da parte da enfermagem, solicitar o catéter adequado, se é um quimioterápico, esse paciente pode ter um cateter central, um PIC, geralmente portocat, se for via periférica, né? Um cateter periférico, que tem alguns quimioterápicos que realmente fazem dessa forma, tem que ser um profissional treinado para isso, não é qualquer profissional, e buscando a necessidade de um outro catéter, se for realmente necessário iniciar a quimio no periférico. Mas isso vai ser avaliado por todos nós, principalmente. E ter uma comunicação efetiva com os nossos colegas, né, técnicos de enfermagem, os outros enfermeiros, e com a equipe médica, para a gente poder solucionar rapidamente o que está acontecendo com aquele paciente, e para a gente evitar o máximo de erro possível. Aqui eu trago também falando um pouco sobre o protagonismo da enfermagem. Então, a enfermagem realmente ela é protagonista de muita coisa, a gente sabe disso, e ela é protagonista nessa situação, né, de cardiotoxicidade, nos cuidados de qualidade. Então, a gente precisa de qualidade, qualidade da assistência, do conhecimento que a gente tem, o acompanhamento, né, pode ser realizado também por telefone para esses pacientes que fazem o quimioterápico, vão para casa, ou aqueles que ficam internados, né, por mais tempo, enfim. Também pode ser feito esse acompanhamento por telefone.
E alguns estudos, eles trouxeram justamente esse acompanhamento como uma coisa benéfica, né? Acabou reduzindo significativamente os efeitos adversos graves nos pacientes em tratamento. Então, esse paciente sendo acompanhado a todo momento, desde que ele entra na instituição até o momento que ele está em casa, esperando dar a data do outro ciclo da quimioterapia. Então, a enfermagem está envolvida nisso também. E, por fim, eu trago aqui realmente uma história que, na verdade, é real, uma paciente que eu cheguei a acompanhar nas minhas vivências. Então, eu trago aqui um caso fictício, mas que realmente é uma história que aconteceu. JM, 55 anos, do sexo feminino. Lembra que eu falei lá que quem tinha fatores de risco associados era justamente do sexo feminino? Tem um risco muito maior de desenvolver a cardiotoxicidade. Então, essa paciente recebe o diagnóstico de câncer de mama e inicia o tratamento. Lá no início dos slides eu falei para vocês com relação às antraciclinas, que as antraciclinas elas são utilizadas muito para tratar câncer de mama. Então, essa paciente, ela tratou esse câncer de mama com antraciclina. Anos depois, a paciente começou a apresentar sinais e sintomas, né, de insuficiência cardíaca. Passou pela avaliação do cardio, recebeu o diagnóstico de insuficiência cardíaca, e essa insuficiência cardíaca ela foi piorando progressivamente, piorando, justamente por conta do uso desse quimioterápico cardiotóxico. Houve a necessidade, na verdade, né, a pessoa ela teve a condição de estar num grande centro e teve essa oportunidade, ela fez o implante de um dispositivo de assistência ventricular, e no momento ela não conseguia fazer o transplante cardíaco, a gente sabe que é difícil, né, um transplante cardíaco não tem essa facilidade como outros órgãos, e ela colocou esse dispositivo, esse DAV, que a gente chama, em um serviço de saúde aqui do estado de São Paulo. Vou mostrar para vocês no próximo slide o dispositivo. Então, esse é o dispositivo de assistência ventricular, para alguns pacientes que estavam aguardando, né, o transplante cardíaco, ou que não podiam fazer, não eram indicativos naquele momento de transplante cardíaco. Então, essa paciente, ela ficou, né, com a insuficiência cardíaca, por conta do quimioterápico, precisou desse dispositivo, e ela internava várias vezes. Eram internações de repetição, ela internava por conta de febre, de infecção do driveline, era justamente a saída que tem desse dispositivo na região do abdômen. Então, é um risco muito grande desse paciente infectar essa parte do dispositivo, por conta da exposição, e está conectada diretamente com o coração. Depois de um tempo, essa paciente, ela realmente tinha, né, um coração lá disponível para ela já estava na fila, ela tinha prioridade, na verdade, recebeu o transplante cardíaco e, após a cirurgia, por conta de outras complicações e tudo mais, quando eles abriram essa paciente, né, perceberam que tinha uma infecção, um abscesso tipo, gigantesco. Essa paciente evoluiu com a infecção, que não conseguiram tratar, e foi a óbito. Mas essa paciente passou por todo esse processo, quando a gente fala de cardiotoxicidade, câncer de mama, tratamento com antraciclina, precisou do dispositivo de assistência ventricular, conseguiu transplantar e acabou morrendo. Então, é um caso realmente, eu acho muito interessante, trago aqui para vocês, para compartilhar do que aconteceu, associando a tudo que eu falei. E esses pacientes que fazem uso desse dispositivo, né, de assistência ventricular, é um paciente que tem altos riscos de reinternação, como eu já havia dito, o risco de infecção permanece a todo momento, e o risco de sangramento também, porque é um paciente que faz uso de anticoagulante, né, por conta desse dispositivo, está lá no ventrículo esquerdo. E finalizo aqui, deixo meus contatos, espero ter contribuído um pouco sobre essa temática que eu gosto bastante de falar, e que realmente eu percebi que é pouco discutido na área da enfermagem. E obrigado mais uma vez pelo convite.
Professor Muriel, eu estou passando aqui para lhe parabenizar pelo conteúdo rico e por esse momento único e que você possa voltar mais vezes. Obrigado. De nada, muito obrigada.